Hoje trago para vocês uma restauração numa peça em gesso de uma figura sacra. Eu sou Cícero Santos do canal Artes e Delícias, e se você gosta dos conteúdos que eu posto sobre arte ou sobremesas, diet e light, compartilhe com quem você acha que pode ajudar, se inscreva, curta e ajude a manter este canal no ar. Essa restauração que eu vou mostrar para vocês hoje trata-se de uma figura da Igreja Católica. É a Nossa Senhora das Graças. Ela representa a vitória do bem contra o mal. Na exposição dela, ela está pisando numa serpente, que dá o sentido desse vencimento aí do bem contra o mal. Essa figura religiosa também, singelamente, ela passa pelos traços das classes literárias, do barroco, onde mostra uma grande religiosidade com uma linguagem rebuscada, e isso é representado tanto em pintura quanto em escrita. No romantismo, onde os traços são sentimentais e devocionais, e também no simbolismo. A demonstração é de pureza e de um ideal espiritual. Bom, vamos à avaliação do que precisa ser feito. Essa peça está bem danificada, ela tem um defeito grande no nariz que foi quebrado. Foi quebrado uma das pecinhas ali do início do manto. Ela está sem o dedo positivo. Vários pedaços das laterais do manto aí estão quebradas. Várias lasquinhas. Mas falta de mais um dedo. O manto também está lascado em várias partes. Vários pedaços aí da parte do tocado, da parte da cabeça. Temos um furo também nas costas da peça. Bastante reparo a ser feito. Algumas coisas foram incluídas aí durante o tempo. Então a gente vai ter que tirar para colocar gesso. Vamos aí até aparar um pouquinho mais para poder, quando a gente umedecer e for colocar o gesso, para que seja mais fácil de aderência. Como é uma peça que já está bem pintada, então normalmente precisa-se tirar um pouquinho mais do local para que você possa entrar com gesso de uma forma e ficar perfeitinho, porque senão você não consegue fazer com que o gesso se cole. Como essa é uma peça muito antiga e ela foi mudada de endereços por várias vezes, houve então esses atritos durante algumas mudanças e que danificaram essa peça. Essa peça tem 45 anos, é uma peça que veio da China. Ela está registrada como China embaixo. A goma laca que foi utilizada nela é uma goma laca de alta qualidade, porque ela ainda está bem presente no gesso quando a gente faz essa raspagem. Neste buraquinho aí nas costas, porque essa é uma peça que ela é ocada. Eu preciso abrir um pouquinho mais, só para raspar o gesso ao redor, para que na hora que eu coloque, dê bastante aderência e a gente consiga selar perfeitamente esse local, deixando ele bem lisinho. A maioria das peças são ocas de gesso, principalmente essas peças maiores. Isso faz com que seja mais sensível e a qualquer pancada pode lascar. Segundo passo, então, é passar aí um pincel, pode ser o pituá, para fazer uma limpeza, para tirar todos os pozinhos que a gente raspou. Isso para que a gente veja todas as imperfeições também. O trabalho agora é simples.
gesso em pó, água e um pincel pequeno. Mantemos o gesso em pó mesmo e vamos dar início aí ao nosso trabalho de preenchimento e restauração dessa peça sacra. Então toca na água, toca no gesso com um pincel pequenininho e vamos levando a cada lugar que precisa ser restaurado. Terminando de preencher, você pode passar bastante água também com o pincel, de forma que você deixe o local liso, o mais perfeito possível. O furo já está preenchido e perfeito. Após a lixagem, ficará muito bom. E aí o mesmo processo vai para todos os locais que estão danificados. Primeiro passamos água no local a ser preenchido, depois toca o pincel na água, toca no gesso em pó e vamos levando, molhamos bem o local, depois pega uma quantidade de água, toca no gesso e levamos para os locais que estão sendo restaurados. Basicamente eu já passei em toda a peça, agora eu vou para as reconstruções dos pedaços que são mais delicados. Vamos tentar aí construir o dedo positivo. Então vamos molhar bem o local. Temos que molhar para que a peça em si consiga aderir o gesso que nós vamos colocar em cima. Então é só ir colocando, toca na água, toca no gesso e vai levando até criar o formato do dedo. Às vezes utilizamos as nossas próprias mãos como modelo para ver o formato do dedo e, enfim, ir criando. Ficou perfeito, olha o dedo. O nariz também está quebrado, então vamos reconstruir esse nariz. Vamos molhar bem o local e da mesma forma vamos tocar na água, tocar no gesso e vamos levando a quantidade de gesso muito pequena, porque essa é uma área também pequena. É fácil e basicamente a gente já vai deixando no formato do nariz. Lembrando que você pode, enquanto você está fazendo esse processo, você pode molhar bastante para dar o formato, para ir deixando lisinho. Olha como ficou perfeito. Eu preciso que essa peça esteja bem seca, em até 24 horas. Após isso, você vai se utilizar aí de uma lixa d'água, ou lixa para artesanato, como é conhecida, e você vai lixar todos os locais que você colocou o gesso, para que ele fique lisinho. E se você quiser lixar a peça toda, também pode, mas não há necessidade. A gente precisa deixar liso apenas os locais que sofreram alterações, os locais que foram preenchidos. Os locais mais delicados, como o dedo, por exemplo, como o nariz, terão que ser lixados com muita cautela para que não solte o gesso que você colocou.
Nesse momento, após as 24 horas, eu diria até de 24 a 48 horas, dependendo do tempo. Se o tempo estiver quente, em 24 horas é suficiente. Todos os locais que você incluiu gesso, então, devem ser lixados, para que fiquem bem lisinhos. O processo de restauração é uma terapia e tanto. É muito gostoso. Mais um passo, após terminar toda a lixagem, vamos utilizar aí de um pincel pituar ou stencil que você tenha e vamos retirar todo o pó da peça. Como ela foi lixada, ela está com excesso de pó por cima, então precisamos remover todo esse pó, porque nós vamos para o terceiro passo, que seria a selagem. Agora eu vou utilizar aí a base de gesso, que é uma resina, para que a gente possa selar todo o gesso que foi incluído e precisa ser trabalhado, precisa ser selado, protegido antes de receber a tinta final. E após a selagem, eu já vou passar um primer branco em todo vestido, em todo o manto onde é branco, devido estar muito amarelado com a ação do tempo. E assim, para facilitar e deixar a cor mais clara, mais branca. E aí é criatividade. Vamos repor as cores da peça. Eu já passei um bronze aí embaixo na base. Estou utilizando a mistura de duas cores aí, de um verde meio piscina e de um azul bebê claro. Essa parte de baixo da peça representa um céu. É como se a imagem estivesse em cima de um céu. Essa quarta parte é a pintura. É uma das partes mais gostosas de fazer, porque aí você também consegue colocar sua criatividade, misturar tintas. Aqui eu não posso mudar muito, porque eu tenho que deixar as cores representantes desta peça sacra. Já estamos aí fazendo as partes mais minuciosas dessa peça que segura o manto. Vamos utilizar aí uma cor branco metálico, meio perolizado. Eu utilizei aí um bronze metálico nessas peças. E nos desenhos de bordado, eu vou utilizar uma caneta com um ouro líquido. A serpente também não precisava de muita coisa, ela não estava danificada, mas a gente está aí avivando a tinta, colocando um marrom e dando uma sombreada com uma cor meio amarelo e um pouco de palha.
para dar um sombreamento por conta das escamas da cobra. Mais debaixo da serpente a gente deixa com marrom escuro, as partes mais superiores a gente vai clareando com tom amarelo e palha, para que dê um tom assim de iluminação, como se estivesse mais claro por cima. Veja o nariz como ficou perfeito. Estou dando a segunda demão aí no rosto. Tentei esfumaçar com a cor de pele um pouquinho do vermelho para dar um tom mais rosado. Agora já estou indo para os bordados com a caneta que falei. Essa caneta ela é muito boa. Ela tem nas versões prata bem metalizada, como se fosse um tom inox, e tem na cor ouro. Também daria para fazer esse tipo de trabalho com um pincel filete. Passando essa quarta etapa da nossa restauração, a quinta etapa vai ser a parte de invernizar, de proteger aí o nosso artesanato. Então eu vou utilizar um verniz em spray, não vou usar alto brilho, vou usar um verniz meio fosco mate, então ele tem um leve brilho, muito leve, e mantém a peça bonita, protegida, sem tanto brilho. Normalmente essas peças sacras, se elas forem pequenas, existe a técnica da proteção com cera, que a gente passa cera, faz o aquecimento com um aquecedor ou até um secador de cabelo e depois deixa secar e dá o brilho. Ela não fica tão brilhante, mas também fica muito protegida. Mas nesse caso, para mim, no caso aqui, é mais indicado o verniz em spray.